E aí pessoal, beleza? Aqui de novo o professor João Leal para passar para vocês agora um pouco da parte da botânica, o terrível, da biologia. Então o primeiro passo é você saber o que é uma planta. O que é necessário? Uma planta tem que ter o que? Tecido. Ter tecido quer dizer o que? Ser multicelular. Uma planta tem que ser eucariótica, ou seja, um núcleo organizado. Uma planta, ela tem que produzir seu próprio alimento. Por isso que ela tem que ser autótrofa. E uma planta, ela tem que ter uma coisa que as algas verdes possuem. Por isso que há uma certa relação entre algas verdes e planta. Qual que é a relação? É a relação na qual você tem uma planta que possivelmente teve um ancestral comum. Qual o ancestral comum? As algas verdes. E as algas verdes têm essa característica de ter, sabe o quê? Um ciclo que tem alternância de geração, que nós vamos ver daqui a pouco. Um momento ela é haploide e no momento ela é diploide. Mas quem manda na evolução do vegetal? Eu considero, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que eu tenho aqui na área da biologia vegetal, na parte botânica. O que diz esses 10 mandamentos? São os passos sugeridos para o quê? Para a criação, essa diversidade que você encontra no planeta hoje. O primeiro mandamento, sabe qual que é? Foi o surgimento da vida. Então é o primeiro passo, o surgimento da vida. O primeiro passo, o surgimento da vida. Depois, uma célula complexa, uma célula que nós chamamos de célula eucariótica. Mas essa célula eucariótica já tinha o quê? Membrana, citoplasma e núcleo. Depois ocorreu o aparecimento da célula fotossintética. Ou seja, essa célula fotossintética começa a liberar o oxigênio, que em primeiro momento causou a primeira extinção. Uma extinção em massa, sabe por quê? O oxigênio foi letal para os seres que ali viviam. Então, o que acontece? O oxigênio, primeiro, ele é liberado, ele é captado, sabe por quê? Pelas rochas. As rochas que contêm ferro, para depois ser liberado para os seres vivos. Porque esse primeiro oxigênio, ele foi e causou uma extinção, porque nem todo mundo estava preparado para receber esse oxigênio. Depois ocorreu, sabe o quê? Um aumento de complexidade. Sabe por quê? Porque apareceu os multicelulares. Os multicelulares, eles já tinham, sabe o quê? Uma organização que já poderia ser considerado tecido. Depois, necessitou de quê? Desses multicelulares, dar um passo, ocupar todo o ambiente terrestre, o aquático. Depois do ambiente aquático, depois dessa expansão no ambiente aquático, ele teve que entrar na Terra. Depois de entrar na Terra, ainda teve um detalhe, sabe qual que é? Eles precisavam se autossustentar. Então, possivelmente, nós estamos falando do quê? Do sétimo passo. O que é o sétimo passo? O sétimo passo corresponde ao momento que ele precisa ter um vaso condutor que dê sustentação. Depois apareceu, sabe que um fenômeno que eu acho espetacular, chamado de heterosporia. Olha aqui a palavra, heterosporia. O que é heterosporia? Aparecimento de esporos diferentes. Tem uma afirmação que eu acho interessante. Fala o seguinte: a heterosporia seguida de endosporia. Sabe o que quer dizer isso? A heterosporia quer dizer esporo diferente. A endosporia é porque uma estrutura que você vai conhecer comigo, chamado de gametófito, ele já vive dentro dos esporos. Então, veja só, heterosporia, esporos diferentes, beleza? Endosporia, seguida de endosporia. Endosporia é que o gametófito, que nós vamos conhecer da planta, ela já encontra dentro do esporo. Samambaia teve isso? Não. Sabe quem que teve isso? A irmã de Samambaia, a selaginela. Então nós acreditamos que a selaginela foi um passo muito importante na vida da planta, sabe por quê? Com o aparecimento da selaginela, o surgimento dessa selaginela, permitiu, sabe o quê? O aparecimento da semente.
Porque só na selaginela eu tenho, sabe o quê? A irmã da samambaia, eu tenho heterosporia, ou seja, esporo diferente. Então o esporo diferente surge na selaginela. Se dependesse só da samambaia, não ia ter planta com semente. Então, em outras palavras, porque as plantas que eu chamei de samambaia, elas são homosporadas, os esporos são iguais. E a selaginela, a irmã da samambaia, tem esporo diferente. Surgimento de esporo diferente, eu tenho a semente. Não é à toa que você vê que logo depois da Pteridófita surgiu a semente. Em quem? A gimnosperma. Nesse caso você tem, sabe o que? O pinhão. O pinhão é a semente dela. Depois apareceu, sabe quem? Alguma coisa para envolver essa semente. E essa alguma coisa para envolver essa semente é o fruto. Depois, o que aconteceu? O aparecimento das flores. Será que os frutos e flores apareceram ao mesmo tempo? Tempo é difícil, nós sabemos na biologia. Tempo não pertence a gente. Então, o que acontece? Nós temos uma dedução que primeiro surgiu a semente, depois, consequentemente, depois da semente, já veio fruto e veio as flores. Certo? Então, esse é o caminho, esse é o mandamento que nós temos na botânica. Então, repare que o mandamento é uma sequência lógica, desde o aparecimento da vida, da primeira forma de vida, até o aparecimento das angiospermas. Aqui eu tenho um cladograma. O cladograma aparece de várias maneiras numa prova. Ele aparece dessa maneira, olha aqui, dessa maneira, mas é uma coisa interessante. Você nota que aqui eu tenho os musgos, ó. Aqui, ó, hepática, antócero, certo? Aqui eu tenho os musgos, aqui eu tenho o musgo. Daqui para cá não é mais musgo. Mas não importa, se nós voltamos aqui atrás, olha aqui, ó, todos vieram daqui, as algas verdes. Então, as algas verdes possivelmente originou as plantas terrestres. Pessoal, vejam só, foi demarcado um tempo, que eu falo que não pertence a nós, mas foi uma linha de raciocínio que os biólogos seguiram. Seguiram para quê? Para saber, na realidade, em que momento foram aparecendo determinadas estruturas. Em que momento apareceu, sabe o que é a semente? Em que momento apareceu as flores e o fruto? Em que momento apareceu os vasos condutores? Então nós temos mais ou menos uma sequência. Dizer que a lógica é difícil. Nós tentamos montar essa história. O caminho do biólogo é esse aqui, é investigar a história. Essa que é a evolução dos seres vivos. Aqui as algas verdes. As algas verdes, talvez elas foram as primeiras no meio aquático que nós podemos dar importância pelo fato, sabe por quê? Pelo fato de elas terem originado as plantas terrestres. Essas algas verdes, olha aqui, ó, são algas que você vai ver de vários formatos. Você vai conhecer algas verdes unicelulares, algas verdes pluricelulares. Opa, para aí, professor. O senhor falou no início da aula de multicelular. Mas agora você está falando de pluricelular porque algas não formam tecido. Algas não formam tecido. Porque nós temos que sair de um sistema totalmente simples e ir para um complexo. Então aqui eu tenho uma alga verde que não tem tecido. Por isso ela é pluricelular. Nós estamos indo para uma planta que já forma tecido. Então isso é multicelular. Essas algas verdes, certo? Elas têm certas características que planta também tem. Aí que tá. Nós começamos a montar esse quebra-cabeça. Como? Vejam só, as algas verdes e a planta possuem, sabe o que? Clorofila A e B. Aí você fala assim, tanta clorofila? Sim, A e B. Mas qual que faz fotossíntese? Não esqueça, só A. E a B? Armazena energia para transferir para A. A reserva é o amido, certo? O amido que tem na mandioca, que tem na batata, é o amido, tanto nas algas verdes como nas plantas. Parede celulose. A parede celular
com celulose. Então, essa celulose é um açúcar, é um carboidrato, certo? E ele também tem uma certa característica que é interessante, sabe qual que é? As algas verdes, ela tem certas características que elas diferenciam das plantas terrestres. Porque nós não podemos só ficar barrado no que as algas têm com as plantas terrestres, mas o que diferencia as algas verdes das plantas terrestres. Será que tem alguma característica? Tem. Sabe por quê? Tem o seguinte, vamos analisar o seguinte. Tem uma estrutura na planta chamada gametângio. O que é gametângio? Gametângio é o seguinte, é a ponta desse aqui, ó. Esse aqui é um gametângio, a ponta é o gametângio. Se você pegar o gametângio de uma planta, que está na ponta aqui, ó, o gametângio produz gameta. Ele é revestido por células estéreis. Então aqui na ponta tem um gametângio, ele é revestido por células estéreis. E o nome dele é chamado epiderme. Olha aí, multicelular. Enquanto as algas, o gametângio, ele pode ser unicelular ou pluricelular, então não forma tecido. Então o gametângio é diferente. O gametângio da planta, olha bem, ele é revestido de células estéreis para proteger. Ele é multicelular porque forma tecido. Nas algas, o gametângio, ele pode ser uni ou pluricelulares. Então tem diferença. Agora veja só, uma coisa interessante. Retenção do zigoto e do embrião no gametófito feminino. Isso é uma característica de planta. É reter, sabe o que? O zigoto no gametófito feminino. Isso aí vai ser importante na nossa aula. Sabe por quê? Para você ter entendimento que essa retenção do zigoto foi importante. Por quê? Porque quando a planta mãe, ela abraça o zigoto, eu tenho um grande passo na biologia, na botânica. Sabe por quê? Porque é o momento que agora eu posso dizer, seguramente eu tenho uma planta. Sabe por quê? A alga não fazia isso. A alga não fazia isso, não segurava o zigoto, não segurava o embrião na planta mãe. Não é à toa que na realidade você vê o seguinte, ele desenvolve longe da célula mãe. Outro, esporo ou grão de pólen na planta sendo revestido por uma substância chamada esporopolinina. Olha o nome da substância, esporopolinina. Quem fez o Enem viu uma coisa interessante. Há muito tempo saiu no Enem uma questão que tinha um cladograma. E a resposta era grão de pólen. Por quê? O grão de pólen, ele aparece na planta, mas ele precisa ser revestido para não ter ressecamento. E a substância que reveste ele é a esporopolinina. Os esporos da planta também devem ser revestidos de esporopolinina para evitar, sabe o que? Ressecamento. Isso é interessante, sabe por quê? Porque o meio já era totalmente terrestre. Isso é importantíssimo de a gente fazer essa relação. Aí outro tipo de cladograma. Não lembra aquele primeiro? Não importa o cladograma que aparecer no vestibular. Sempre as algas verdes estarão aqui na base. Sabe por quê? Acreditamos que ela que originou as plantas terrestres. E esse aqui é um novo cladograma. E esse aqui é aquele que eu falo para você. Tome cuidado, sabe por quê? Pelo seguinte. Se você olhar aqui, aparecem as algas. Olha aqui as algas verdes. Se você olhar aqui, aparece uma palavra chamada fragmobrasto, primeiro, e depois plasmodermo, segundo. Mas por que você, professor, você fala com tanto medo? Sabe por quê? O fragmobrasto é tudo. Sabe por quê? Ele está presente tanto nas algas verdes como nas plantas. É uma coisa interessante, sabe por quê? Porque esses fragmoblastos aqui, ele permitiu, sabe o quê?
a formação do que nós chamamos de placa celular. Depois da placa celular, a lamela média, que divide a célula vegetal em duas. Plasmodermos permite, sabe o quê? Permite uma comunicação de uma célula com outra. Então, fragmoblasto, ela divide a célula vegetal, e plasmodermo para a comunicação entre célula vegetal. E você nota o seguinte, olha aqui, ó, olha uma coisa interessante, olha aqui, ó, fragmoblasto e plasmodermo, tanto nas algas verdes como nas plantas. Então, olha aqui o caminho, ó, tanto nas algas verdes, olha aqui a última aqui, como nas plantas. Depois apareceu, sabe o que? O embrião multicelular, revestido por células estéreis. Esporos, contendo, sabe o que? Esporopolinina. O estômato surgiu para que trocas gasosas? Mas aí, professor, para aí. Para que precisa de estômato? Essa história eu vou contar. Por que precisou do estômato? Só troca gasosa? Não. Tem que ter uma lógica a biologia. Daqui a pouco eu vou explicar para você. Depois surgiu, sabe o que? O gametófito, aquele que eu falei para você. O gametófito produz gameta. E esse gametófito, ele já guarda uma coisa dentro dele. Desenvolvimento endósporo, quer dizer, gametófito já está dentro do esporos. Depois apareceu as plantas vasculares, o esporófito dominante, mangueira, goiabeira, abacateiro. Depois apareceu, sabe o quê? O xilema e o floema, são vasos para o quê? Condução xilema, condução da seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. Floema surge para transporte da glicose. E depois surgiu a lignina verdadeira. Por que lignina verdadeira? Porque agora eu tenho um vegetal de grande porte. A lignina foi importante, sabe para quê? Para surgimento de vegetais de grande porte. Então, essa aqui é a ideia que nós temos da evolução da planta. A evolução da planta que começa com as algas verdes, que eu ainda falo para vocês. As algas verdes, ela tem uma coisa que as plantas possuem. Fragmoplasto, que origina a lamela média, ela vai na sequência. Primeiro ela origina a placa celular e depois a lamela média. A lamela média começa a receber de um lado e do outro, essa lamela média começa a receber camada de celulose, hemicelulose e pectina. Depois, algumas plantas de grande porte, ela já recebe uma segunda camada. Então, a primeira camada de celulose veio e veio a segunda. Mas agora essa segunda tem celulose, hemicelulose e lignina. Então, voltando, o fragmoblasto, ele permitiu o surgimento de quê? Da parede celular, da lamela média, e essa lamela média recebe aqui, de ambos os lados, a parede celular primária, que tem celulose, hemicelulose e pectina. E em outros vegetais surge a segunda camada, que recebe celulose, hemicelulose e lignina. Por que da lignina? Olha lá. O vegetal agora, a célula morre. A lignina quer dizer morte. Morte para quê? Para sustentar. Morte para quê? Para conduzir. Por isso que o xilema é morto. Esse vaso aqui, que nós chamamos de xilema, ele é morto. E ele morreu porque ele precisava conduzir. Então precisava ser oco. Olha o que eu acabei de dizer. Fragmoblasto. Olha o que eu acabei de dizer. Placa celular. Então, olha aqui, ó. O fragmoblasto, ele permite o aparecimento da placa celular. E a placa celular permite o aparecimento da lamela média. Então, na sequência, nós temos fragmoblasto, placa celular e lá na frente a lamela média. Aí ela pode receber uma parede primária de celulose, uma parede secundária. A parede primária, celulose, hemicelulose e pectina. Parede secundária, celulose, hemicelulose e agora lignina.
Aí. Olha aí. Eu disse para você que plasmodermo serve para quê? Comunicação entre células. Olha aqui, ó, comunicação. Olha o buraquinho. Comunicação entre células. Isso nós chamamos de plasmodermo. Certo? Então, se você parar para analisar, tem certa relação quando se fala as algas verdes possivelmente surgiram hoje vegetais terrestres. Mas vamos saber o quê? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar como que era esse ambiente. Como que era esse ambiente? Certo? Vamos ver como que era, porque tem que ter uma lógica. Tudo tem que ter uma lógica. Como que essas plantas possivelmente viviam dentro da água? Então vamos pensar. A planta, quem sustentava ela era o que? A água. Quem trazia nutrientes era a água. Quem trazia gases era a água. Então a água sustentava, a água alimentava, a água trazia gases, então tudo isso aí era trazido pela água. A água levava esporos, ela não tinha problema com desidratação, então a planta era feliz dentro da água, beleza? Mas vamos pensar o seguinte, se tinha vantagem viver na água, será que tinha também vantagem viver na terra? Então, qual que seria essa vantagem? Para viver na terra, qual que era a vantagem? Primeiro, a luz solar. A luz solar vinha direto na planta, não ia para a água. A água ela se perdia. Enquanto que, vindo direto para a planta, ela receberia a luz solar para fazer a fotossíntese. Beleza. Outra vantagem, trocas gasosas. As trocas gasosas aqui na Terra é melhor do que a troca gasosa dentro da água. Duas vantagens. Beleza. Desvantagem. Qual seria a desvantagem de viver aqui na Terra? Desidratação. A segunda desvantagem, a água em menor quantidade. E mais um detalhe, vou colocar mais uma. A água no solo. Essa era a desvantagem. Então a planta ela passou por várias dificuldades. Olha aqui, ó, dificuldade do ambiente terrestre. Que eu disse, a água está lá no solo. A água não está mais ao lado. Ela está lá no solo. A planta agora ela está pegando o sol e ela pode sofrer de desidratação. Olha aqui que eu disse, acabei de dizer, olha aqui, ó. Obtinha seu nutriente na forma de solução, alimentava, beleza. O alimento, ela absorvia pelo corpo inteiro, por isso que tem planta até hoje, que você estuda na biologia, que recebe nutrientes pelo corpo inteiro, como as briófitas, os musgos. Olha que coisa interessante. Na terra, olha aqui a desvantagem. Vejam só. Nesse cenário, começa a aparecer certas novidades evolutivas. Para a planta conseguir combater a desidratação, possivelmente ocorre uma mutação e surge uma planta que começa a secretar a cutícula, que impede essa planta de morrer. Beleza. Agora, vejam só. A planta precisava fazer trocas gasosas. No início da aula eu disse, apareceu os estômatos. A planta precisava pegar a água do solo. Apareceu as raízes. Quando eu falo aparecer, não é de uma maneira espontânea. Foi talvez decorrência de várias mutações para aparecer a raiz. Então, as adaptações morfológicas para se viver na Terra. Cutícula, para proteger ela, é uma cera. Evita a desidratação. Raízes, para pegar água de baixo. A água está lá embaixo, tem que empurrar, sugar. Terceiro, eu preciso agora também, sabe o quê? Para trocas gasosas. Era fácil fazer as trocas gasosas dos estômatos. E depois, a planta precisava, saber o quê? Suportar ela mesma. Surgiu os vasos condutores.
Por que eu falo suportar ela mesmo? Porque os vasocondutores conduziam essa água no corpo dela, não recebia mais do lado, conduzia essa água, mas também depois deu sustentação a essa planta, certo? Então, olha o cenário aqui, ó. Repare uma planta, olha aqui, ó, saindo da água, olha aí, passando por várias mudanças. Imagine essa planta ganhando um meio para conduzir a água, distribuir água. Imagine essa planta ganhando uma raiz. Imagine essa planta ganhando, sabe o quê? A cobertura para viver aqui na terra, que eu chamo de cutícula. Então essa planta, ela poderia viver? Poderia. Então talvez essa planta ela teve que ter essas adaptações. Ela precisou sofrer várias mutações para ela conseguir sobreviver na terra. Mas tem um detalhe. O detalhe é o mais importante. Sabe qual que é? Será que todas conseguiram ficar aqui na Terra? Não. Se você for agora na internet, vai pegar lá, aguapés. Aguapés possuem raízes. Para quê? Você vive na água. Sabe por quê? Acreditamos que essas plantas não conseguiram viver aqui na Terra. Então voltaram para a água. E continuou com característica de quê? De plantas terrestres. Por isso que tem raízes. Nós acreditamos nisso. Então, as plantas elas saem da água, vai para a terra. Algumas não conseguem, ela volta para a água de novo. Quando ela volta para a água, ela continua com a característica de planta terrestre. O aguapés é um grande exemplo, né? Que é até usada como bioindicadores de qualidade de água, certo? Onde tem muito aguapés, tome cuidado, a água está com muita matéria orgânica, né? Agora, veja só, como que era essa planta primitiva? Como que era essa planta? Essas primeiras plantas. Olha aí, ó. Ela possuía uma parede, possivelmente para evitar a desidratação, cutícula. Ela tinha poros, e esses poros eram pequenos buracos. Talvez esses poros permitiu o surgimento do quê? Dos estômatos. Esses poros, olha que coisa interessante. Ela precisou de célula especializada para condução de soluto. Sabe quem que era essa condução de soluto? Era o floema. Estrutura reprodutora sexuada multicelular, protegendo os gametas da dissecação. Vejam só o que acontece. A esporopolinina, ela vem, protege o gameta, ela vem, protege o grão de pólen, protege o esporo para viver na terra. É isso que ele está falando aqui, da estrutura. Então, essa planta, ela precisava ter proteção de quê? Da esporopolinina para o grão de pólen, como para os esporos. Aí nós chegamos no ponto principal. Quais os ganhos evolutivos dessa transição? O que você vê hoje no livro de biologia? Pessoal, veja só. Você estudar briófita, você vai pensar o seguinte: briófita, vegetais de pequeno porte, representado pelos musgos, pelos antóceros, pelas hepáticas. Não, pense diferente. Sabe como você vai pensar? Vai pensar o seguinte: qual o ganho evolutivo das briófitas aqui na Terra? Pronto, mudou a biologia. Quais são os ganhos evolutivos? Sabe qual que é? Primeiro, uma coisa, os esporos das algas, das plantas, era transportado pela água. E se você olhar na internet agora, dá uma olhada num detalhe que eu tenho certeza que você não olhou. Como que esses esporos são transportados nas briófitas? Pelo vento. Ganho evolutivo. Segundo, nas pteridófitas, eu tenho uma coisa interessante. O que acontece? As pteridófitas, a planta inteira faz fotossíntese.
Nas briófitas, a planta inteira faz fotossíntese? Não. Aqui, a planta inteira faz fotossíntese. É diferente. A planta inteira tem estômatos para a troca de gasosa. E nas briófitas? Voltamos àquele cladograma lá atrás. Talvez os estômatos surgiu, sabe o quê? Num grupo chamado de antóceros de briófita. Então, a hepática tinha estômato? Não. Quem tem estômato, sabe o quê? Os primeiros talvez foram os antóceros, as primeiras plantas. E aqui você vê uma coisa interessante, sabe qual que é? Você começa a notar uma certa independência. Independência? É independência, sabe por quê? Você nota uma independência, sabe de quê? Primeiro, a samambaia, nós chamamos ela de esporófito. Ela é dependente apenas inicialmente do gametófito. De novo, na samambaia, o esporófito, ele é dependente, ponto, apenas inicialmente do gametófito. Olha que avanço evolutivo. Vamos voltar lá nas briófitas. Nas briófitas, a afirmação do livro de biologia fala assim, ó. Fala que o esporófito é considerado até certo ponto parasita do gametófito. Parasita. E aqui não. O esporófito, ele é dependente apenas inicialmente. Olha aí, mudou. Mudou totalmente, então isso foi um fato evolutivo importante. Terceiro, gimnosperma. A planta ficou maior, eu precisava de ter, sabe o quê? Um xilema maior para transportar água. Um vaso que transporta água. Então aumentou o volume do xilema. Apareceu também, sabe o quê? Uma vantagem na gimnosperma. Quando eu falo de gimnosperma é pinheiro, podocarpo, sequoia, cipreste, abetos. Vejam só. A gimnosperma apareceu uma estrutura chamada tubo polínico. Esse aí cai. O tubo polínico, ele traz independência da água para a reprodução. Briófita. Esporos são levados pelo vento, não é mais pela água. Pteridófita. Eu tenho, sabe o que? O esporófito, a samambaia, é dependente inicialmente do gametófito, não é para a vida inteira. Gimnosperma. O xilema, ele ganha volume para transportar água, sais minerais. E aparece o tubo polínico. E aparece também, sabe o que? O óvulo. Sabe por quê? Surgiu a semente. Então, na gimnosperma eu tenho aumento do volume do xilema. Segundo, aparecimento do tubo polínico, beleza? E eu tenho a última, a formação do óvulo. E esse óvulo, pessoal, é ele que origina a semente. Nas angiosperma, a semente ganha uma proteção. A proteção, sabe qual que é? A semente, ela ganha uma proteção que é o fruto. Agora não esqueça de um detalhe importantíssimo. Sabe qual que é? A semente. A semente é o principal fator para a dispersão da planta no meio terrestre. Olha essa afirmação. A semente é o principal, não falei o secundário, não falei terciário, falei principal fator para a dispersão da planta no meio terrestre. Sabe por quê? Porque a semente, ela tem aquela substância que eu falei, chamada lignina. E você sabe que meu estômago não destrói lignina, não tem capacidade. Estômago do morcego também não destrói lignina, então não destrói semente. Estômago dos animais destrói a semente? Não destrói a semente, porque é da lignina. Então, dentro da semente tem um embrião. Então, agora esses animais comem o fruto, a digestão ocorre,
a semente sai nas fezes porque a lignina não é destruída pela digestão. Aí a lógica da biologia. Então nós temos que estudar em cima da lógica. Aqui começamos primeiro, sabe com o quê? Com as algas, que eu falei, né? As algas verdes, talvez são ancestrais das plantas terrestres. Depois, as briófitas, certo? Que eu disse para vocês, as primeiras que possivelmente conseguiram dar o primeiro passo no caminho da Terra. Depois, as pteridófitas. As pteridófitas, ela aparece com as raízes, ela aparece com o esporófito, só dependendo inicialmente do gametófito. Aí aparece, sabe o que? A gimnosperma com seu óvulo, com seu tubo polínico, que serve para trazer independência da água na reprodução. Aí vem uma pergunta: como surgiram os tecidos condutores, né, no quadro da evolução vegetal? Pessoal, vejam só. Pense o seguinte: pense nesses tubos condutores que ele estava falando aqui, nesses tecidos condutores. Pense no xilema. O xilema, ele tem dois tipos de vasos. Um é chamado traqueídes, outro é chamado traqueias. Quem surgiu primeiro? Talvez o primeiro, sabe quem foi? Foram os traqueídes. São chamados vasos primitivos. E depois surgiu as traqueias, chamado de vasos recentes. Por que falo isso? Pelo seguinte: os traqueídes, eles estão desde as pteridófitas até as angiospermas. As traqueias, só a angiosperma. Então, eu tenho um quadro interessante. As primeiras plantas que possuíam vasos condutores foram a samambaia, ou as pteridófitas. Mas só que surgiu primeiro o xilema com o nome de traqueídes. Lá no final, nas angiospermas, surgiu as traqueias. Um chama também de elementos de vasos. Isso é interessante de fazer essa avaliação. Então, aqui eu coloquei, sabe o que? Uma sequência que foi já comentado com vocês em relação, sabe o que? Essa questão do vegetal, ele conseguir sair da água e ir para a terra. E alguns vegetais da própria terra voltar para a água. Aqui apenas estou falando do que? Do acesso à iluminação, que aqui na Terra é melhor, o acesso de trocas gasosas, que aqui é melhor, certo? Os esporos, né? Os esporos são protegidos pela esporopolinina, o grão de pólen, fruto da reprodução sexuada, lembra aquela questão do Enem? Fruto da reprodução sexuada, o grão de pólen, certo? Também é produzido, revestido pela lignina. Então aqui nós vamos fazer a seguinte comparação. Sabe o que? Eu falei muito em gametófito e esporófito. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o gametófito da briófita. E lá em cima o esporófito. Eu disse, o esporófito é até certo ponto parasita do gametófito. Aqui o esporófito, a samambaia, certo? É dependente apenas inicialmente do gametófito. Beleza. Agora vamos para a gimnosperma. O esporófito domina a vida da planta e o gametófito começa a diminuir. Começando a diminuir, o que acontece? Esse gametófito diminuindo ainda mais nas angiospermas. Então o esporófito ele começa a ficar maior e o gametófito começa a ficar menor.
Agora não esqueça de um detalhe bem importante, mas muito importante. Olha aqui, ó. O gametófito da gimnosperma, ele tem uma característica, contém a nutrição para o embrião. Então ele é maior. O gametófito da angiosperma não contém reserva nutritiva. Não contém. Ele só vai conter a reserva nutritiva depois da fecundação. Voltando ao raciocínio. Na gimnosperma, o gametófito, ele contém a reserva nutritiva. As angiosperma, o gametófito jovem, não contém reserva nutritiva. Só depois da fecundação. O que você está falando? É porque aqui, nesse gametófito da gimnosperma, o gametófito ele é maior porque ele tem reserva nutritiva. Aqui nas angiosperma, o gametófito é menor porque não contém a reserva nutritiva. Mas vai conter? Vai, só depois da fecundação. Então, o que você notou? Você notou que, na realidade, olha aqui, ó, o gametófito ele tende a diminuir e o esporófito tende a aumentar. Certo? Então, esse é o caminho da evolução. Olha aqui, o gametófito, olha aqui, ó, o gametófito, o esporófito. O esporófito, o gametófito. Aqui, tudo isso aqui, ó, olha a pinha, a pinha tá aqui, ó. Essa pinha que o pessoal fala sobre o quê? Pinha tem pinhão, pinhão é a semente, tá aí, aquela aqui. E aqui eu tenho a angiosperma, que eu disse para vocês que o gametófito, ele é menor e não tem reserva. Ele só vai ter reserva depois da fecundação. Essa é a história da evolução das plantas.